Você deve ter ouvido alguém falar que precisa abrir mão de festas, de bebida, de sair com os amigos, de relacionamentos para conseguir ter alguma chance de ter sucesso. Inclusive, eu até me enquadro razoavelmente nesse grupo. Mas a verdade é que nada disso é preto no branco, tá? Porque, às vezes, amigos que você tem podem se tornar sócios, viagens que você faça para o exterior podem acabar te dando ideias de negócio que você pode reproduzir aqui. Você ir para festas pode te ajudar a desenvolver habilidades sociais que, eventualmente, vão melhorar o seu carisma e te facilitar subir na carreira. Mas, quando a gente fala de relacionamentos especificamente, a questão é um pouco mais ampla. Isso para dizer o mínimo. Então, nesse vídeo, eu vou te falar 7 tristes verdades que você precisa saber sobre relacionamentos antes de ter sucesso. Primeira verdade, a maior parte dos relacionamentos não contribui com o seu sucesso. Tá, eu sei que é ousado falar isso, mas me escuta. Ó, a maior parte dos relacionamentos começa assim. Duas pessoas se conhecem, elas começam a ficar atraídas uma pela outra, aí elas começam uma relação muito cedo, e aí com o tempo elas veem que elas mais ou menos gostam da companhia um do outro, mas também não é aquela coisa super apaixonante que era no começo, e elas continuam ficando juntas meio que por conveniência. Isso acontece porque a maior parte das pessoas simplesmente não sabe o que quer. E aquela coisa, pra quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. O mesmo funciona com pessoas. Se você não sabe quem você quer, qualquer pessoa que minimamente dê atenção no começo e supra a sua necessidade básica de carinho, de afeto e de amor também tá valendo. Eu sei que nesse momento tem centenas de homens, se não milhares, que estão assistindo esse vídeo e estão num relacionamento em que provavelmente vocês estão procurando alguma forma de sair dele. E a gente se sente mal com isso, né? Porque é quase como se a gente tentasse entender a causa desse problema e se perguntasse, putz, será que o problema é status quo, são os padrões sociais? Será que o problema é essa mentalidade permeada no todo sobre como que a gente precisa ser monogâmico, sendo que é impossível do homem ser monogâmico? Você começa a pensar essas coisas. Mas a verdade é que não. Você consegue viver uma vida na monogamia. Não precisa simplesmente você desconstruir o tecido da realidade para dizer que monogamia foi uma construção social imposta sobre você que é antinatural. Ela pode ser natural. E para te explicar isso, eu vou te dar a segunda verdade. Você precisa ser brutalmente objetivo. E para te fazer entender isso, eu vou puxar o Revolta de Atlas, que foi um dos livros que mais me iluminou a respeito de vários pilares da vida, relacionamentos inclusive. Tem um magnata da metalurgia, que se chama Henk Riordan, que ele se casou muito cedo. E ele era muito atraído por essa mulher que ele se casou, que era muito linda, e ele jurou que ele iria servir essa mulher pro resto da vida, que ele sempre seria fiel e que ele não queria romper o matrimônio, que é algo sagrado. Mas com o tempo, aquela fase de lua de mel foi caindo e ele percebeu que aquilo que ele mais gostava de fazer, que era trabalhar, poder fazer a sua metalúrgica crescer, fechar com novos clientes, expandir seu negócio, eram todas coisas que a esposa dele, ela era contra. Ela, na verdade, era sustentada por ele, ela não trabalhava. Ela queria mais tempo para ela cada vez mais. Ela queria que ele sempre participasse de todos os eventos socialite que ela tinha com seus amigos artistas. Quando, na verdade, o que ele simplesmente queria fazer era trabalhar no que ele era apaixonado por fazer. E a mulher não entendia isso. Então ela exigia cada vez mais, sendo que dela ele nada exigia. Mas como ele aceitou isso lá cedo, quando ele se casou com ela, ele simplesmente achou que essa fosse a vida e como deveria ser, e agora ele quer arcar-se com as consequências. Só que uma coisa aconteceu. Depois de um tempo, ele fechou com uma empresa, que era uma empresa ferroviária, que era administrada por uma empresária, pela dona dessa empresa, que chamava Dagny. E o Henk Riordan, ele começou a ficar muito atraído pela Dagny e começou a se odiar por isso. Porque a Dagny, ela tinha justamente as mesmas virtudes e princípios que ele tinha. Ética de trabalho, dedicação, querer gerar valor para o mundo, querer lucrar. E, eventualmente, no momento em que ele não conseguiu resistir, ele acabou traindo a esposa com a Dagny. E perceba, a Dagny sabia que ele era casado e ela não exigia nada dele além de fato de ele ser quem iria a conceder prazer. Ela não queria namorar com ele, se casar ou destruir o relacionamento dele. Ela só queria curtir. E o motivo pelo qual ela queria curtir com ele especificamente é porque ela também via nele justamente os mesmos princípios e virtudes que ela valorizava nela própria. Como se o prazer carnal fosse nada mais do que o fruto de características que ela própria admirava em si. Inclusive tem uma passagem no livro em que ela fala que ela realmente começou a ficar atraída pelo Riordan, pelo grande empresário, quando ele mostrou que estava atraído por ela. Porque o fato dele estar atraído por ela era a validação de que ele era uma pessoa de bom gosto e que tinha esses valores e virtudes que ela tinha como algo que permeava a sua própria vida. Só que, de novo, o Henk, ele começou a se odiar por isso. Ele disse que ele tinha pecado, ele disse que ele tinha errado e, de fato, ele errou. Ele traiu a mulher. Mas o erro dele não é simplesmente tão preto e no branco, porque o principal erro não
foi o fato dele ter ficado atraído pela empresária. O principal erro dele foi ter tomado uma decisão precipitada para se casar com a primeira mulher bonita que brotou na sua frente e depois ter acreditado nessa narrativa de que, porque ele se casou uma vez e cometeu um erro, que ele não poderia mais fazer nada a respeito, ele precisaria levar aquilo pro resto da vida. A esposa dele tinha princípios completamente diferentes dos dele. Então a terceira verdade é: princípios, valores, são os pilares fundamentais da nossa personalidade. No começo, Riordan, ele não mediu muito os princípios da esposa. O que Riordan não sabia é que os opostos, eles só se atraem na física, não na vida real em relacionamentos. A gente tende a ficar atraído por pessoas que vivem pelos mesmos princípios que a gente. E eu já vou te falar quais são esses principais princípios aí. Mas antes, entende o seguinte: às vezes os nossos princípios e valores hoje não vão ser os mesmos daqui a 10 anos. A gente muda, o ser humano muda, os nossos gostos, paixões mudam também, a nossa forma de pensar muda, a gente está em constante evolução. Mas se você vive pelo princípio de que é importante ter gostos e é importante ter objetivos que a gente sempre está caminhando, tudo bem os seus gostos mudarem e tudo bem os seus objetivos mudarem, desde que você continue tendo gostos e objetivos. Se você tem um princípio de vida que é a vontade de aumentar o seu conhecimento aprendendo coisas novas, você pode estar com uma pessoa que quer aprender coisas diferentes de você, contanto que ela viva pelo princípio de que é importante aprender coisas novas também, quaisquer que sejam. Se você vive pelo princípio de que é importante ter ética de trabalho, ser disciplinado, focado e garantir o melhor entrega para a empresa que é sua ou para quem você trabalha, a pessoa com quem você relaciona pode trabalhar com o que for, independentemente do mercado, desde que ela também viva pelo princípio de que é importante exercer sua ética de trabalho com excelência. Você tá entendendo? Isso vai para várias áreas da vida também. Duas pessoas podem tratar os outros de forma diferente, mas se ambos vivem pelo princípio de que a gente precisa tratar todos bem, mesmo nas suas diferenças, eles acabam prosperando. Um casal pode ter até religiões diferentes também, mas se eles vivem pelos princípios de tolerância, abertura e razão, de forma que a religião não acabe entrando no caminho da própria razão, então os dois, mesmo nas suas diferenças, também conseguem viver harmonicamente. É simples assim. Você precisa saber os seus princípios, porque se você identifica que os princípios que você está vendo nas outras pessoas não batem com os seus, então o relacionamento não agrega. É quase como um processo de interferência destrutiva, sabe? Em que você tem duas ondas, mas quando elas se chocam, basicamente elas ficam chatas e não tem nada que acontece. É neutro. Consequência disso é que a outra pessoa vai acabar te cobrando muitas coisas que você não valoriza e que você não vê sentido, simplesmente porque os seus valores não estão nos mesmos lugares do que os dela. E aí, essa outra pessoa acaba se fazendo como uma âncora que te desgasta e te puxa para baixo com cada resquício de energia que ainda te sobra. Por outro lado, quando os princípios se alinham, um relacionamento ele pode ser benéfico, ele é como se fosse um processo de interferência construtiva, em que duas ondas elas acabam somando a sua força. Um cobra o outro aquilo que eles mais valorizam, então isso reforça a manutenção dos seus princípios. É isso que acontece quando um casal ele quer trabalhar para crescer junto, ele quer economizar mais abrindo mão de coisas que eles poderiam ter dinheiro para fazer, mas eles têm um objetivo de longo prazo que eles sabem que é mais importante. Quando um está alinhado com o outro, sucesso vem mais rápido. Mas nem é sempre isso que acontece, porque as pessoas mudam, de novo. Porque a pessoa que você é hoje e as coisas que você acredita hoje, de novo, podem não ser as mesmas que você vai acreditar daqui a 10 anos. Número 4, pessoas crescem em velocidades diferentes. Então pode ser que você comece um relacionamento onde está tudo alinhado, mas no futuro as coisas desalinham, porque pessoas evoluem em ritmos diferentes, elas crescem em velocidades diferentes também. E isso é muitas vezes o porquê de que no começo parece que está tudo alinhado e a vida vai ser linda, mas com base no que cada um vai aprendendo, as pessoas vão mudando e as decisões para assumir um comprometimento hoje acabam não se sustentando lá na frente e a gente acaba não vendo mais sentido no nosso relacionamento. Então uma sugestão, se você está mudando os seus princípios agora, se você está realmente entendendo pelo que você quer viver, quais são as coisas que você acredita e a outra pessoa ela não está concordando com aquilo que você mais identifica que é importante para a sua vida, se lembra que a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Não adianta você tentar mudar uma pessoa que não quer mudar. Aquele relacionamento que você começou lá atrás, com todos os alinhamentos possíveis, pode não ser o melhor relacionamento para você agora. De novo, não é porque a pessoa mudou, é porque você mudou e a outra pessoa não quis evoluir na mesma velocidade. Então esse é o número 5. Não adianta ajudar quem não quer ser ajudado. A gente precisa usar razão para entender se no nosso relacionamento a gente realmente está partindo do princípio de crescimento mútuo. Caso contrário, de novo, a interferência destrutiva vai se fazer valer e você só vai ficar frustrado por estar gastando a sua energia em algo que você sinceramente só está empurrando com a barriga porque você não vê mais prosperidade no futuro.
E para minimizar as armadilhas desse processo de divergência de princípios acontecer, então uma sugestão, e aí entra o número 6, se envolva com quem a pessoa é e não com quem você quer que ela venha se tornar. É porque a verdade, gente, é que os princípios eles podem até acabar se divergindo cada vez mais no futuro, mas se isso acontece é porque num primeiro momento provavelmente já tinha algum desalinhamento para começar. Mas a gente insiste nisso porque a gente pensa de forma ilusória que, se a gente mudar algumas coisinhas e se essa pessoa se desenvolver nisso daqui, então ela vai ser perfeita e a vida vai ser perfeita, mas não é assim que funciona. Se existem princípios que são deal breakers no começo, por menores que seja, ao longo do tempo essas diferenças elas só vão tender a se maximizar. Então a melhor forma de evitar isso é você decidir ter um relacionamento com alguém em que você realmente conhece a pessoa e sabe pelo que ela acredita, pelo que ela vive, e não pela expectativa do que ela possa vir a se tornar se você convencer ela ou mudar ela o suficiente. Então, se eu tiver que te dar um conselho geral, baseado, claro, na minha experiência, que não sei o que é certo ou errado, que é verdade ou mentira, simplesmente as conclusões racionais que eu tiro a respeito de tudo isso, é que os melhores relacionamentos que você vai ter vão ser relacionamentos que você vai escolher ter depois que você já tiver alcançado algum sucesso, seja o que sucesso represente para você. Por uma questão única e exclusivamente de estatística. Sucesso te abre mais possibilidades. E você se sente melhor consigo mesmo, então você ganha mais autoconfiança e se sente com mais facilidade para você justamente conseguir conhecer novas pessoas. Além de que também você vai estar mais maduro para conseguir escolher alguém e identificar se ela realmente vive por princípios que para você são indispensáveis. Assim como o Riordan e a Dagny, escolha pessoas que você realmente admira. Não escolha pessoas simplesmente que foram aquelas que sobraram, as que você conseguiu e depois foi empurrando com a barriga por conveniência e agora você não quer terminar porque você vai sentir falta do carinho. Porque contato físico, carinho, você pode ter qualquer pessoa. Então é para ser difícil, é para você selecionar, é para você peneirar uma galera e não a primeira luva que cai na sua frente. Também se desenvolve, leia livros de humor, de carisma, de PNL, para que você, quando tiver a oportunidade de conhecer alguém que você vê, identifica que realmente vive por todos os princípios que você mais admira, que você realmente consiga ter uma conversa com essa pessoa e acabe fazendo ela ficar atraída por você. Porque de nada adianta você ter essas pessoas que você mais está apaixonado na vida se elas olham pra você e falam, putz, essa não é uma pessoa que eu me relacionaria. Você vai perder a oportunidade. Então, você está assistindo Jovens de Negócio aqui. Chances são, num canal de um pouco mais, talvez, de 2 milhões de inscritos, que você já esteja me acompanhando há um tempo. E se você está acompanhando isso, eu entendo que você quer enriquecer, você quer atingir a liberdade financeira, você quer abrir um negócio, ou de alguma forma você quer alcançar sucesso, seja lá o que isso represente para você. E se você vai aplicar tanto esforço e dedicação para aprender as habilidades que vão te fazer ficar rico, melhor que você faça a mesma abordagem também para que você possa ter as pessoas que vão te fazer sentir como se você estivesse vivendo a vida do lado de alguém que faz a sua vida valer a pena. Se a gente só tem essa vida e a gente, por obrigação, deve fazer o máximo para que a gente viva a melhor vida possível financeiramente, então, melhor que a gente também faça o mesmo para conseguir viver o melhor relacionamento que a gente consegue nessa vida. Então, reflita. Será que você está com uma pessoa que tem os mesmos princípios que você? Se sim, maravilha, os dois vão crescer e vão enriquecer juntos também. Se não, segura. Se você não está no relacionamento agora, não se distrai. Foco vai aumentar as suas chances de sucesso e lá na frente, quando você tiver sucesso, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e me fala, você acha que esse tipo de vídeo um pouco diferente em relação a dinheiro, negócios e investimentos fez sentido? Porque, numa boa, depois que eu li Revolta de Atlas, eu acabei tendo várias percepções a respeito de várias áreas da vida. Eu achei que faria sentido trazer um tema um pouco diferente aqui também. Se sim, me fala sobre qual outro tema você gostaria que eu opinasse aqui. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios.